Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma aula de Direito Constitucional e uma atualização do artigo 38 da Constituição Federal referente aí à reforma da Previdência, tá? Na verdade, uma atualização que não é uma atualização, pois a regra já existia, tá? Mas enfim, o importante é nós estudarmos o texto do artigo 38 e percebermos novamente as questões mais importantes e perceber também que houve uma pequena alteração ali no texto do inciso 5. Artigo 38, inciso 5, é que foi objeto de uma nova redação pela emenda constitucional número 103/2019, a chamada reforma da Previdência, tá? Então vamos lá, vamos falar a respeito do artigo 38, ó. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, eu sou servidor público e fui eleito para um determinado mandato. O que acontece? Eu consigo conciliar, ao mesmo tempo, ser servidor e ser detentor do mandato eletivo? Em regra, não. Então, aquelas questões clássicas, né? O inciso 1º, 2º, 3º do artigo 38, extremamente aí recorrente, né, em termos de prova. Os 3 incisos são recorrentes. O 38 é recorrente e os 3 incisos extremamente recorrentes em termos de prova, tá? Então é o seguinte, ó, servidor público em mandato eletivo, aí o servidor da administração direta, autárquica e fundacional. Ele é eleito para o mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Então foi eleito deputado federal, foi eleito senador, presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, tá? Deputado estadual, deputado distrital. Em resumo, um mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Ele fica afastado, licenciado do seu cargo, emprego ou função. Não tem como você ser servidor público e ao mesmo tempo deputado federal, exercer o conjunto de atribuições e responsabilidades do seu cargo de servidor público com o conjunto de atribuições e responsabilidades do mandato eletivo enquanto deputado federal. É realmente incompatível. Então você você se afasta licenciado do seu cargo enquanto servidor público e vai exercer o mandato eletivo federal, estadual, distrital. Em regra, ninguém erra, tá? Percebam, ó, que não pode optar pela remuneração. Banca examinadora, professor de faculdade, quando vai fazer questão aqui, fala que o servidor poderá optar pela remuneração. Então, por exemplo, eu fui eleito deputado federal, sou servidor público e eu poderia optar, não, eu vou receber o subsídio de deputado federal, ok? Então cuidado, ó, não tem a possibilidade de optar pela remuneração, diferente do prefeito. Se eu sou servidor público e sou eleito prefeito, no mandato de prefeito, será afastado, licenciado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Ou eu vou receber o subsídio do prefeito, ou então eu continuo a receber ali, ó, a minha remuneração enquanto servidor público, tá? Então, onde existe a opção? Quando o servidor é eleito para o mandato de prefeito. Percebam o ou, tá? Então, ó, eu tenho a possibilidade, eu tenho, né, a faculdade de optar pela respectiva remuneração. Ok, professor, isso é o inciso 2 do artigo 38. E no inciso 3º, outra questão extremamente comum de prova, tá? No mandato de vereador, aí eu tenho que distinguir 2 situações. Com compatibilidade de horários, ou seja, é possível ele exercer a vereança na Câmara Municipal e ainda continuar no exercício do conjunto de atribuições e responsabilidades do seu cargo público. Ok, com compatibilidade de horários, ele não só vai exercer as funções do mandato eletivo de vereador, como também continua a exercer as atribuições de servidor. Logo, ele recebe nos 2, sempre observando o teto constitucional, ok? Então, atenção ao detalhe aqui.
E quando não tiver compatibilidade de horários, né, nas grandes capitais brasileiras, por exemplo, você não tem condição de ter essa compatibilidade de horários muitas vezes. Aí o vereador, tá, ele vai ser licenciado do cargo enquanto servidor e vai optar pela remuneração. Tá? Porque eu aplico a regra do prefeito. Se a gente vai no inciso 3º, que é um dos mais cobrados sempre, tá? Ó, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, enquanto servidor, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então eu somo ali as duas remunerações. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Qual que é a norma do inciso anterior? Do mandato de prefeito, tá? Então é esse esqueminha aqui, ó. Inciso 1º, 2º, 3º. Os pontos mais cobrados. O inciso 4 continua com a mesma redação e sempre foi uma questão óbvia. Vejam só a redação do inciso 4, ó. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então eu sou servidor público, efetivo da administração direta e viro deputado federal. O tempo de exercício enquanto deputado federal vai ser contado também como tempo de serviço na minha carreira de servidor público, no meu cargo de servidor público, sim, para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários, exceto para promoção por merecimento. Lógico, né, gente? Não faz sentido contar tempo para promoção por merecimento, sendo que o servidor não está lá no seu cargo público, mas sim na Câmara dos Deputados, por exemplo, no exercício do mandato eletivo, tá? Então eu coloquei aqui, ó, observação 1, que na prática é o inciso 4º. Em qualquer caso de afastamento para o exercício do mandato, ou seja, licenciamento, tá? O tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto, obviamente, para promoção por merecimento. Como é que eu vou promover alguém em uma carreira do serviço público, sendo que este alguém não está lá no desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo? Não faria sentido. Então é por isso que é uma vedação, uma exceção aqui, ó, óbvia, né? Aí vem o inciso 5. O que a gente tem no 5º inciso do artigo 38, professor? Vejam como que é uma repetição de uma regra já existente. Olha só. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Eu sou servidor público do estado de Santa Catarina e viro deputado federal por Santa Catarina e sou filiado ao regime próprio de previdência social dos servidores do estado de Santa Catarina. Se no inciso 4 fala que eu estou em tempo de serviço para todos os efeitos, exceto para a promoção por merecimento, é claro que eu continuo filiado ao meu regime próprio de previdência social. Essa regra já existia. Eles só explicitaram mais a regra, mas sinceramente não precisava ter alterado a redação do artigo 38 da Constituição Federal. É uma alteração inócua. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Óbvio, quem trabalha é filiado a um regime de aposentadoria. Se você é um trabalhador seletista, por exemplo, você está filiado ao RGPS, ao Regime Geral de Previdência Social. Agora, se eu sou um servidor público efetivo, eu estou filiado ao regime próprio de previdência social, caso o regime jurídico de contratação no meu ente federativo seja o estatutário. Porque se o meu regime jurídico de contratação, por exemplo, for o seletista, eu estou filiado ao RGPS. Em resumo, quem trabalha, gente, é segurado de algum regime de previdência social, ou regime geral, ou regime próprio. Então, mesmo antes da emenda constitucional número 103, o servidor público, tá, que era segurado do regime próprio
do seu respectivo ente federativo. Na hora que virava deputado federal, deputado estadual, na hora que virava detentor de mandato eletivo, continuava afiliado ao respectivo regime próprio, justamente por conta do inciso 4. Olha só o que tem no inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Atenção, todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então é claro que ele continuava afiliado ao regime próprio de Previdência Social. Mas, enfim, resolveram aí alterar a redação do inciso 5º e agora você tem que lembrar o seguinte, ó, na hipótese de ser segurado de regime de Previdência Social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem, tá? Então é a nova redação aí do inciso 5º, tá? Inclusive eu estou regravando o vídeo por conta disso, né? Por conta dessa nova alteração, essa nova redação feita aí pela emenda constitucional número 103/2019, a reforma da Previdência, mas que em termos práticos não mudou a regra anterior, tá? Então, ó, na hipótese de ser segurado do regime próprio de Previdência Social, permanecerá afiliado a esse regime, ok? Ó, sempre foi uma questão importante, o artigo 38 da Constituição, ele sempre despencou em provas e concursos públicos. Vai continuar despencando. E atenção à nova redação do inciso 5. É uma nova redação que na prática não muda a regra, mas é uma nova redação que certamente será explorada em provas e concursos públicos, ok? Obrigado por mais essa aula, né? Pela audiência, vamos dizer assim, de mais essa aula aí de Direito Constitucional, essa aula onde eu estou atualizando os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, que foram alterados pela emenda constitucional número 103/2019, a chamada reforma da Previdência, ok? Obrigado e até o nosso próximo vídeo com mais um ponto da Constituição alterado aí pela emenda constitucional número 103.